Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre vazamento em condomínio. O artigo 1331 do Código Civil, ele estabelece justamente que num condomínio pode ter partes de propriedade exclusiva e partes que são de propriedade comum dos condôminos, tá? E no parágrafo 2º do mesmo artigo, determina que a rede de distribuição de água pertence à propriedade comum. Então essa parte é de comum a todos, tá? E qual é a parte que é a rede de distribuição de água? Não existe na lei dizendo assim exatamente, olha, a parte é esta ou é aquela. Não, a parte, ela vai ser definida de que forma? Vertical ou horizontal. Isso é pacífico na doutrina, pacífico nas jurisprudências, todos os tribunais têm julgado neste sentido, tá? Então, como a caixa d'água num condomínio edilício, normalmente ela fica após o último andar, né? Fica no terraço, né? Então, essa água ela vem verticalmente distribuindo aos outros apartamentos, tá bom? Ou seja, a rede vertical é a rede de propriedade comum, tá? No entanto, as ramificações horizontais são de propriedade exclusiva de cada condômino, tá? Então, nesse sentido, a gente já consegue definir o que pertence a quem. Bom, vamos lá. Ah, no meu banheiro apareceu um vazamento de água, tá bom? O teto está ficando lá com mofo, com manchas, as paredes estão com mancha. Como que eu vou resolver isso? Bom, inicialmente, a gente deve tentar entender onde que está essa rede, tá? Eu aconselho, converse com o seu síndico, peça para que ele pegue a planta que tem o encanamento do prédio, para que verifique onde que desce esse encanamento vertical, tá bom? Se você verificar que o encanamento vertical desce exatamente onde está tendo vazamento no seu prédio, que normalmente descem nas prumadas, tá? Se o prédio for um pouquinho mais antigo, então pode ser que o vazamento seja de responsabilidade do condomínio ou de responsabilidade de algum outro condômino, tá bom? Agora, se a rede vertical, como em alguns prédios novos, descem ou externamente ou pelo centro do prédio, ou seja, entre um apartamento ou outro, desce pela área central do prédio, dificilmente vai ser de responsabilidade do condomínio, tá? Ou seja, provavelmente vai ser responsabilidade de algum condômino acima do andar da pessoa. E como descobrir isso? Isso é uma parte bem complicada, porque nem sempre o vazamento que está tendo, ele vem diretamente do apartamento logo acima. Ele pode vir de 1, 2, 3, 10 apartamentos acima. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim vem de tão alto? É só pensar que dentro das paredes dos prédios são como um formigueiro. Você não olha um formigueiro na terra, por exemplo, e tem a certeza de qual caminho que ele faz dentro da terra, tá? Porque as formigas vão cavando por diversos lugares, diversas partes, sem a gente saber. Quando os blocos, os tijolos, são assentados no prédio, quando se formam as paredes, a mesma forma, a gente não sabe dentro dessas paredes como que foram ramificados, como que está o cimento ali dentro. Então, às vezes, a água vai descendo de um apartamento e não necessariamente ela entra logo na laje do apartamento de baixo. Às vezes ela desce por 2 ou 3 andares e quando ela encontra uma barreira em determinado momento, passa então a infiltrar aí na laje do apartamento, onde surgem as manchas e tudo mais, tá? Então, vamos lá. A regra a gente adota da seguinte forma. Se a responsabilidade é do condomínio, ou seja, se tem a certeza que o vazamento está sendo por parte do condomínio, aciona-se o síndico, tá? O síndico tem que tomar todas as providências e as expensas do condomínio. Claro que nessa situação, o condômino que está sendo lesado não vai dividir a conta, tá bom? Agora, se o vazamento é do condômino de cima, bom, se tem certeza que é do apartamento logo acima, mesma coisa. Seja verbalmente, seja por escrito, notifica esse condômino de cima, explica sobre o vazamento e ele tem que reparar todos esses vícios, todos esses defeitos que estão acontecendo aí, tá? E se o seu apartamento também teve problema, claro, ele tem que pagar todos os danos que foram causados, tá bom? Então, isso dessa forma.
não sei de quem é o problema. Bom, aí entra uma questão muito complicada. Eu aconselho, notifique o condomínio juntamente com um condômino logo acima. Se tiver dúvida, providencie uma perícia, tá? Não necessariamente o condomínio tem que pagar inicialmente por essa perícia, não é necessariamente o condômino de cima. Muitas vezes o condômino lesado tem que pagar essa perícia, tá? Para saber de onde está vindo o vazamento. E aí sim, sabendo quem deu a culpa, essa pessoa vai ficar responsável por arcar com todos os gastos que a pessoa teve, tá bom? Bom, mas aí entra uma pergunta, a pessoa não quer fazer, o condomínio se nega, o condômino da parte superior se nega. Bom, aí é judicialmente, tá bom? Judicialmente entra com uma ação onde o juiz vai determinar, se não tiver a certeza de onde vem o vazamento, que seja feito as perícias necessárias, e aí sim o juiz vai determinar também que a pessoa responsável conserte esse erro, tá? Sob pena até de multa diária, tá bom? Então, isso aí é algo que complica, que dá muita dor de cabeça, mas que não é tão difícil de solucionar, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho aqui, tá bom? E deixa o seu joinha aí. Obrigado, até mais!